E aí, gente, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Bem-vindos ao canal Universo. Eu sou o Diego Miranda e estou muito feliz em ter vocês por aqui. Não esqueça de deixar aquele like que ajuda demais o Universo a continuar crescendo aqui no YouTube. Claro, se inscrevam, ativem as notificações lá na primeira opção todas e dê aquela maratonada. Este é o quadro de conversas, é o 10º episódio, salvo engano. E a playlist vai aparecer no final do vídeo aí. Dê uma maratonada pra gente se aproximar da monetização. Veja os vídeos anteriores, esse vídeo vai sair numa quinta-feira, às 18 horas, provavelmente. Veja as playlists de livros, de filmes, o quadro de conversa. Enfim, tem muito conteúdo aqui no Universo para vocês conferir. Este quadro é o quadro de conversas. Estou aqui com a Mônica, a advogada Mônica Matias. Aí, Diego. Muito feliz pelo aceite aqui dela. E a gente está para ouvir o universo de Mônica Matias, saber quem é Mônica Matias. Você é jovem, advogada sobralense, criminalista, tem um trabalho também de educação jurídica nas redes aí, e vamos conhecer. Tem uma primeira reflexão, Mônica, para jogar assim para ti, para tentar entender um pouco como é a tua trajetória, como tem sido até aqui, né? Quais foram as tuas escolhas, como é que tu chegou assim, primeiro como é que tu chegou no direito, como é que foi essa escolha de chegar no curso de graduação em direito, como foi a trajetória, tem sido até aqui como advogada, como é que foi isso? Então, Diego, na verdade foi assim, uma coisa bem não planejada, digamos assim. Tem aquele aspecto do inesperado mesmo. Eu não tinha a menor noção do que eu ia fazer. Cheguei no terceiro ano. Ensino médio? Sim, do terceiro ano do ensino médio. Sem esse... Porque às vezes você tem pais que planejam a sua vida, planejam o seu futuro, planejam... E é até natural, né? Mas eu não tive isso. Meus pais nunca impuseram nada, nunca exigiram nada, e eu também não tinha tanta, digamos assim, ambição mesmo. Mas eu tinha sede, muita sede, só não sabia muito do que. E aí uma coisa que eu acho que é da minha personalidade, que talvez tenha sido decisiva. Eu me incomodo muito com injustiça. Eu fico, assim, fortemente indignada quando eu vejo situações de injustiça. No dia a dia mesmo, às vezes situações pequenas, mas que são injustas, isso me incomoda. Às vezes eu acho que mais do que outras pessoas. Eu vejo que algumas pessoas ficam de boa, não vão se estressar. E aquilo me incomoda muito, assim, particularmente. E aí, na época eu conversava com algumas amigas, tinha uma amiga em especial que dizia, mulher, vai pro direito porque é a tua cara. E aí eu, não sei. E acabei fazendo direito, mas assim, por não ter outra coisa, sinceramente falando. Não gostava de medicina, não gosto de sangue, eu tenho horror a sangue. Não gosto muito da coisa da engenharia, porque é uma coisa muito metódica, muito fechada. Eu nunca fui essa pessoa. E aí eu, vou tentar. Fiz direito na UVA e passei. E aí fui cursar e eu disse, vamos ver, né? Vamos ver como é que vai ser. Pra tu ter uma ideia, Diego, quando saiu o resultado do vestibular, eu nem fui olhar. Minha irmã que foi olhar e me disse, olha, tu passou e tal. Minha mãe já começou a ligar pra todo mundo. É aquela coisa, né? Então, foi isso. Foi mais assim, foi algo não calculado, mas que deu uma matemática boa, deu um resultado bom. E eu gosto muito do direito quando a gente começa a entender, né, os fundamentos e tal, aquelas disciplinas propedêuticas. Eu amava. Os meus colegas queriam a lei, eles queriam ir para os códigos e bem tal. legalista. Isso. E eu gostava do propedêutico, de entender a origem do direito, como surgiu, a filosofia lá, os pensadores da Idade Média e quando veio a era das revoluções, né, que nasceram os direitos e tal, o direito pelo menos como a gente conhece hoje, positivado e na seara do Estado moderno. Eu me apaixonei mesmo. E foi uma escolha muito feliz. Foi se encontrando lá, né? Foi me encontrando, com certeza. Que massa. Mas na época da escola, as tuas preferências de matérias tinham a ver, assim, com a área de humanas e tal? Tinha. Eu sempre gostei muito de história. E eu acho assim, qual é a ferramenta de trabalho
trabalho do advogado, a gente não tem, assim, você não vê uma coisa tão, não é tão visível como em outras profissões. A ferramenta de trabalho do advogado é a palavra. Então, a palavra escrita e a palavra falada é a nossa ferramenta de trabalho. Então, eu gostava muito de literatura, sempre gostei muito, português e história também. Então, assim, casou, né? Casou, teve a ver. E deu certo. Bacana, bacana. Esse é o momento do vídeo aí, dos áudios 5 minutos, que eu sempre lembro pra deixar o like. Não esqueça, caso estejam gostando aí. Comenta se você cursa direito, se você é advogada de alguma carreira jurídica aí. Claro, se inscreva no canal, ativa as notificações. Espero que estejam gostando da conversa até aqui. Eu vou até fazer uma provocação para ti ainda dentro dessa pegada da trajetória jurídica. Eu vi que tu se encontrou e tal, foi gostando. Meio que é muito difícil trabalhar com si, né? Mas trabalhando com si, se tu pudesse escolher uma outra área de atuação, um curso de graduação, ou o que seja, qual seria? Existiria essa opção B? Eu acho assim, a gente sempre tem que trabalhar com o inesperado. O inesperado acontece, né? Eu acho que hoje eu não trocaria minha profissão, mas se eu fosse para outra coisa, eu ia para algo bem parecido, com que eu usasse essa mesma ferramenta de trabalho, que é o que eu gosto mesmo, de usar a palavra. Talvez a docência, em alguma área de história mesmo, sociologia, ou filosofia, não sei, mas eu gosto de trabalhar com a palavra. Então, se eu estiver trabalhando com a palavra, eu acho que eu vou estar satisfeita. Então, acho que é mais ou menos por aí. Bacana, cara. A mulher da palavra aí. Carreira jurídica, advocatícia. Tem uma segunda que é mais uma curiosidade minha, que eu espero que seja dos inscritos, das pessoas que estejam visualizando o vídeo aí, que é para saber um pouco como é a tua rotina enquanto advogado, né? Tipo, como é que tu começa o teu dia, qual a primeira coisa que tu faz aqui no escritório, né? Vocês estão vendo aqui, inclusive, o emblema, né, do escritório. Qual a primeira coisa, as primeiras coisas que tu faz quando chega, o que mais te agrada, né, nessa rotina de advogado, o que talvez, né, te incomode um pouco, o que dá mais trabalho, enfim. Como é que é ser advogado? Como é o dia de um advogado? Então, tem a coisa do inesperado. Eu acho que o inesperado vai ser a temática aqui do nosso vídeo. Como eu trabalho na advocacia criminal, por mais que eu planeje o meu dia, aparecem situações inusitadas, imprevistas. É um imprevisto previsto, porque está dentro da seara de previsibilidade, mas que nem sempre a gente tem como programar. Então, eu até tenho uma agenda, a gente trabalha com prazos, né? Existem os recursos que a gente tem que interpor dentro do prazo, as respostas, defesas, né? E, assim, eu até me planejo, mas sempre aparecem situações inesperadas mesmo. O cliente que foi preso, ou o cliente que foi solto, de repente um habeas corpus que deu certo. Então, assim, oitivas em delegacias, a pessoa recebeu a notificação para ou ser ouvido como testemunha ou ser ouvido como suspeito de algum crime, aí demanda a nossa presença. O que é uma notificação? Pronto, a notificação é uma comunicação, né? Existe a comunicação que acontece dentro do processo, que aí a gente chama de intimação, e a comunicação que acontece fora do processo, como é o caso do inquérito policial. A gente não chama de intimação, a gente chama de notificação, que é quando você é comunicado de que você tem que comparecer para algum ato. Você às vezes já sabe qual é o ato, às vezes você não sabe. E aí o cliente vem, né, e demanda essa nossa atuação. A gente peticiona, quando é inquérito, a gente peticiona nos autos para acessar aquele inquérito. O inquérito ele tem um caráter sigiloso, né? Toda investigação policial ela tem esse caráter de sigilosa. E aí a gente pede esse acesso aos autos para saber do que se trata, para no dia que o cliente for fazer o determinado ato, seja uma oitiva ou qualquer outra coisa, a gente possa estar munido, né, das ferramentas legais e possa orientar o cliente da melhor maneira possível. Uhum.
Então, o meu dia é bem assim, Correria. de correria mesmo. Ontem eu já tinha planejado algo para hoje, que seria até a nossa entrevista. Eu até te falei no final do dia, né? Olha, surgiu um imprevisto. 10 da noite, gente. 10 da noite. Aí eu pensei, Diego, será que vai dar certo? Surgiu um imprevisto. Já deu. Esse quadro de conversa, gente, é prioridade do canal. Você quer ajudar o canal? Maratone a playlist do quadro de conversa, que é o melhor quadro do canal. Verdade. Então, assim, a gente tem que dançar conforme a música e ir equilibrando. Mas se eu te contar que eu adoro essa dinâmica... O que tu mais gosta dessa rotina? Eu acho que, assim, a coisa do inesperado mesmo, eu acho que é uma coisa que me atrai. E não tem muito do previsível mesmo. Hoje eu tô aqui, amanhã eu tenho uma audiência, amanhã eu tenho que estar na delegacia. Às vezes eu passo o dia todo só peticionando, mas às vezes tem uma sustentação oral, às vezes eu tenho que estar presente, pedir uma preferência no julgamento, no tribunal, para ver se vai dar certo aquele nosso recurso e tal, aquele nosso pedido. Então, assim, é uma coisa bem dinâmica, que eu gosto muito. E às vezes, nem tudo são flores. Claro que da forma como eu tô falando, como eu sou apaixonada, eu falo dessa forma. Mas existem as dificuldades. Então, às vezes, a gente tem que passar uma tarde inteira na penitenciária. Não é simples, não é fácil, mas é uma rotina que eu gosto muito. Então, assim, eu sou apaixonada pela profissão, eu adoro. Eu confesso que eu tô bem surpresa, assim, com conhecer a tua rotina. Eu achava que ia ser algo mais metódico, assim, quase sempre, mas talvez por ser área criminal, né? Isso. Sempre estão surgindo coisas novas e talvez por isso que tu goste mesmo, né? Com certeza. Tem gente que prefere a coisa de você saber o que é exatamente o que vai acontecer, porque a pessoa se sente segura. Mas às vezes é bom, né? Dar uma variada, então... E tem os estilos, né? Tem os estilos de vida. Tem gente que gosta mais, tem gente que não gosta, mas eu gosto muito dessa coisa dinâmica de às vezes estar no escritório, mas às vezes passar o dia na rua resolvendo várias coisas. Então, pra mim, é bem interessante, é bem apaixonante. Bacana, cara, bacana. Espero que vocês estejam gostando aí. Quem sabe a gente incentiva alguém a entrar na carreira jurídica, na área criminal, aí, para conhecer um pouco dessa dinâmica de rotina. Uma última reflexão, Mônica, e aí tem muito a ver com o que eu observo nas tuas redes, especialmente no Instagram. Tem no YouTube também, Mônica tem um canal no YouTube que posta um trabalho de divulgação, né, de educação jurídica na internet, tira dúvidas e tal, algumas reflexões também sobre a sociedade. E eu queria saber de ti, assim, qual a tua intenção assim, nesse trabalho, de divulgar esses vídeos de educação jurídica. O que te motivou também, qual a receptividade das pessoas, o feedback, enfim. Pois essa nova onda, né, das redes sociais é uma coisa que veio pra ficar e não tem mais jeito. Mas o que acontece? Como tudo na vida, né? Tem um lado bom e tem um lado ruim, tem um lado perigoso. Eu acho assim, na minha percepção pessoal... Aí digo, vamos dar uma pausa. Não tem pausa, aqui não tem edição. Fique à vontade para desenrolar. Isso vai sair no vídeo? Com certeza. O que acontece? Eu preciso pensar. Foi a pergunta tipo... Porque eu vejo que tu volta e meia no Instagram, tira uma dúvida sobre uma questão jurídica. No próprio YouTube tu fala um pouco sobre algo que inquieta as pessoas juridicamente. Como é que tu enxerga isso? Por que tu faz isso? E como as pessoas têm recebido esse trabalho de educação jurídica? Pronto. Assim, hoje em dia as pessoas estão cada vez mais informadas, né? É muita informação. Você vê, por exemplo, que o que o Supremo está julgando agora, as pessoas estão sabendo o que está acontecendo. O caso que está muito aí em alta, do Daniel Silveira. E você percebe que as pessoas, elas tomam partido. Elas têm até torcida. Quem é a favor, quem é contra. Eu sou a favor daquele ministro, eu sou contra aquele ministro. Mas nem sempre as pessoas... Você não sabe a qualidade da informação que está chegando até elas. Então, assim...
é muito complicado quando você tem que lidar com tanta informação. Você tem que saber filtrar. A minha intenção, quando eu uso as minhas redes sociais, e eu não tinha isso, as minhas redes sociais eram completamente paradas, era uma coisa muito privada mesmo. Como surgiu isso? Eu fui vendo o quanto essas informações equivocadas estavam prejudicando tanto as pessoas do ponto de vista pessoal mesmo, como a própria democracia. Você vê que a coisa das fake news, por exemplo, é jogo sujo sendo jogado no campo democrático. E o campo democrático, ele não cabe o jogo sujo, você tem que jogar limpo. Então, assim, surgiu tudo muito, primeiro, nessa tentativa mesmo de trazer uma informação um pouco mais qualificada e também até para divulgar o meu próprio trabalho. Porque eu já trabalhei tanto na área pública como na área privada. Por exemplo, já trabalhei na delegacia como assessora, eu estagiei na defensoria, então eu entendo um pouco como é a coisa pública e hoje trabalho em escritório. E quando a gente trabalha na iniciativa privada, a gente tem que ir dando nossos pulos para ir se colocando no mercado. E antes de eu vir trabalhar aqui no escritório do Dr. Oséias, eu divulgava mesmo a minha advocacia e tal. E foi inclusive por meio das redes sociais que eu acessei o Dr. Oséias e a gente começou a trocar essas informações interessantes. Eu era também da Comissão de Direito Penal. Da UAB, né? Da UAB de Sobral. Hoje eu estou na Comissão de Estudos de Direito Penal da UAB Ceará. E aí, assim, a gente vai trocando essas informações e isso vai enriquecendo, né, a nossa trajetória. E foi muito nisso, nesse sentido aí, tanto de tentar trazer uma informação técnica, que é o que falta, porque às vezes você percebe que as pessoas querem falar sobre assuntos dos quais elas não dominam a técnica. E o direito não é futebol, não tem que ter a torcida organizada do sim ou do não. O direito é uma coisa muito séria. Então, assim, você tem que entender a técnica até para você poder criticar ou deixar de criticar. Eu lembro de um caso de um policial que foi morto aqui no estado do Ceará. E o que aconteceu? Eu não tive acesso aos autos, mas por alguma razão a pessoa foi presa em flagrante, mas o juiz concedeu a liberdade ao suspeito. Bom, para o juiz prender ou soltar, ele tem que ter uma decisão. E toda decisão judicial tem que ser fundamentada. Sim. Então, provavelmente, se ele soltou, ele fundamentou a decisão dele. Eu não sei qual foi o fundamento, mas eu sei que teve algum fundamento. E nas redes sociais começou-se uma onda de cancelamento desse juiz. Sem ter acesso aos documentos. Sem nada. Então, assim, as pessoas divulgavam o nome dele, a foto dele. E, assim, isso é um absurdo. Porque o que acontece? Por mais injusta que seja a situação, uma pessoa morreu. Poxa, que injustiça. Você tem os meios de sanar aquela injustiça. Para isso que existe o direito. Por isso que a gente não está mais no Leviatã. Não é mais a luta do todos contra todos. Olho por olho. Isso não é assim. A gente tem uma ordem, a gente tem um Estado, a gente tem a democracia, a gente tem as leis que vão regular aquela situação. Então, assim, é muita desinformação que chega até as pessoas não entendem o que acontece e já vão nessa, vamos dizer assim, nesse efeito manada, um atrás do outro, se posicionando sem ter o conhecimento necessário para isso. Então, assim, lamento muito pelo que aconteceu com o juiz. Quando o juiz toma uma decisão dessa, não é ele, a pessoa dele, que está tomando a decisão, na verdade é o Estado.
Então, assim, se foi errado, não foi aquela pessoa que errou, foi o Estado que errou. Então, assim, nesse sentido é que eu gosto de ir trazendo alguma informação, alguma reflexão. Eu não sou muito de chegar e impor o meu ponto de vista, mas eu gosto de trazer essa reflexão. Gente, olha, eu gosto dessa coisa mais informal. Gente, olha, isso aqui aconteceu dessa forma, mas vamos pensar melhor. Por que aconteceu dessa forma? Será que está errado? Será que está certo? Então, assim, eu tento provocar mesmo a reflexão. E eu acho que é mais interessante, assim, até mais humano mesmo. O meu perfil não é um perfil profissional, mas eu tento mostrar a Mônica humana e a Mônica profissional. E acho bacana isso. E tem dado certo, porque eu acompanho lá, é bem dinâmico e tal. Obrigada. Mônica, massa demais, cara. Tem só uma última, e nem uma reflexão, é mais uma dica, né? Que eu vejo que tu também volta e meia compartilha livros e tal. De tu ter alguma indicação para as pessoas que têm esse interesse pela área jurídica e gostam de literatura, se tem algum livro ou coleção de livros que tu indicaria para as pessoas que tematizam a área jurídica ou que são sobre o direito, enfim. Olha, é tanta coisa. Pode ser 2, 3, não tem problema. Pronto, Há um livro que a pessoa possa ler e dizer, caramba, como é legal o universo do direito. Vou conhecer mais. Pronto. Tem um livro muito legal que eu li, do Alexandre Moraes da Rosa, e eu não lembro o nome do outro autor. Cara, qual é o nome do livro? Pode ser outro também, sem problema. Mas assim, o que acontece? Como a gente trabalha com a palavra, os livros são muito importantes. Não dá pra você ser advogado sem ler. Sim. E as pessoas percebem quando você não domina a palavra. Então, assim, por exemplo, Machado de Assis, ele tem muita... Ele tem até um livro do Nilo Batista, que é um jurista, ele é professor de Direito Penal, da USP, e ele, ou é o UERJ, eu não recordo agora. Mas ele tem um livro onde ele fala dos livros do Machado e a relação do Machado com o direito. Bacana. Porque ele sempre tem a coisa do advogado, né? O bacharel, né? Isso, exatamente. E aí, eu indico literatura clássica. A gente, inclusive, começamos agora nas nossas redes sociais, eu com algumas amigas do direito, começamos um clube do livro, que é aberto para todo mundo. Nosso primeiro livro é o Demian, do Hermann Hesse. E aí a gente está nessa coisa da leitura e tal. E tem um livro do Alexandre Moraes da Rosa que ele ajuda muita gente a questionar muitas coisas, sabe? É sobre o que esse livro? Pronto, esse livro, ele fala criticamente do processo penal. É uma crítica bem reflexiva do processo penal. Nesse livro você não aprende processo penal. Você aprende a pensar, a entender o processo penal do jeito como ele é ensinado pra gente hoje. Porque tem muita coisa que a gente sabe porque a gente está ali vivendo no dia a dia, mas a gente não entende. Então a mentalidade inquisitória dos juízes, por exemplo, você começa a pensar sobre isso, é muito interessante. E nossa, me fugiu a ideia que eu ia falar. A mentalidade inquisitória e tal. E o que acontece? E é isso. Tem o próprio Kafka também lá no processo, que poderia ser uma boa indicação, o processo, né? Mas esse livro, por que eu gosto muito dele? Pronto. O processo penal em tempos de cólera. A gente vive... Cara, esse é o título do livro? Não. Caramba, que título maravilhoso. O processo penal em tempos de cólera. Podia ser um livro, Kafka, nossa. Podia ser um livro, mas não, o nome do livro não é esse. Mas assim, a gente vive hoje tempos de cólera. Sem dúvida. E o processo penal, ele tá inserido nesse cenário, sabe? Por exemplo, falei da coisa de não se iludir, né? Eu vejo nas redes sociais, por exemplo, uma coisa... Ela traz muitas coisas boas, mas ela também tem os seus perigos. E eu vejo assim, que
que alguns colegas, algumas pessoas tentam vender algo que não é da forma como deveria ser. Por exemplo, você vê promessas que não dá, são irrealizáveis. Por exemplo, compre o meu curso porque eu vou ensinar você a destrancar o seu habeas corpus no tribunal. Olha, todo dia a gente entra com o habeas corpus aqui. E eu te digo, é difícil conseguir um habeas corpus hoje em dia. Dificílimo. Porque a mentalidade inquisitória é muito presente. São tempos de processo penal de cólera mesmo. E assim, essa coisa punitivista é uma das coisas que mais dificulta a advocacia criminal. E sem rodeio, sem ilusão. Aqui é realidade. Eu falo da realidade. E assim, nesse livro, Indúbio pro réu. Com H, né? Eu vi no Instagram. Réu, inglês é inferno. Bacana. Exatamente. O réu é HLL, que é inferno. Então, assim, as reflexões são extremamente valiosas, muito interessantes. Ele fala, por exemplo, os autores, eles conversam, é um livro bem interdisciplinar, eles conversam com vários campos do saber, inclusive psicanálise, neurociência, e nas coisas que divergem, eles tentam fazer esse parceiro, e é muito interessante. Eles, por exemplo, falam da culpa, porque todos nós carregamos a culpa, né? O Freud já dizia isso lá atrás. E aí eles dizem assim, olha, às vezes você se culpa e se pune, mas às vezes você se culpa e pune o outro. É o que é mais comum, né? Olha só como isso tem relação com o processo penal em tempos de cólera. E às vezes a gente não entende, a gente acha que é tudo ali, a realidade que você está vendo é aquela coisa limitada, mas tem muita coisa por trás. Então esse livro foi um dos livros assim, que eu mais gostei na seara do direito. Bacana, muito. E tem muito livro, mas é porque é muita coisa e me deu até um branco agora. Eu já peço até desculpas, Mônica, por estar te interrompendo. Que é isso, imagina, adorei a nossa conversa. Eu também, cara. Espero que vocês tenham gostado aí do universo jurídico, do universo de Mônica Matias, da dica de literatura jurídica aí. E é isso, claro, deixem um like aí, se inscrevam, comentem, ativem as notificações e maratona política aparecendo nesse momento aí, de conversas. Valeu!